Você sabia que a Primeira Guerra Mundial começou por causa do assassinato de uma única pessoa? Não um presidente. Não um rei. Um arquiduque. Franz Ferdinand, herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi atingido por 2 tiros numa rua de Sarajevo em 28 de junho de 1914. E em menos de 6 semanas, o mundo inteiro estava em guerra. Mas aqui está o que ninguém te conta quando conta essa história na escola. O assassinato não causou a guerra. Foi apenas o estupim. O material que estava esperando para pegar fogo havia sido acumulado por décadas. Rivalidades entre impérios. Alianças secretas. Corridas armamentistas. Tensões coloniais. Nacionalismos que haviam sido comprimidos até o ponto de explosão. Franz Ferdinand foi apenas a faísca. E o que veio depois dessa faísca foi a coisa mais devastadora que a humanidade havia feito a si mesma até aquele momento. 10 milhões de soldados mortos. Outros 7 milhões de civis. Uma geração inteira de jovens europeus que foi para as trincheiras acreditando que estaria de volta em casa para o Natal e que ficou lá por 4 anos de horror que nenhum deles havia imaginado que era possível. Mas antes de chegar nas trincheiras, preciso te contar o que havia construído o mundo que tornou tudo isso possível. Porque a Primeira Guerra Mundial não começou em 1914. Começou muito antes. Antes de continuar, considera seguir o canal e ativar o sininho. Esse canal existe para trazer história real com a profundidade que ela merece. Pesquisa séria, narrativa cinematográfica, sem enrolação. Cada seguidor ajuda esse trabalho a continuar existindo. Comenta o que você já sabia sobre a Primeira Guerra, o que te surpreendeu, o que você aprendeu na escola que era diferente da realidade. Essa galera nos comentários já está transformando cada vídeo numa conversa incrível. Agora deixa eu te contar o que realmente aconteceu. A Europa de 1914 era um continente que havia vivido em paz relativa por quase um século. Desde as guerras napoleônicas que haviam varrido o continente entre 1803 e 1815, os grandes poderes europeus haviam evitado um conflito generalizado com uma consistência que havia criado a ilusão de que a paz era o estado natural das coisas. Não era. Era o resultado de um equilíbrio de poder cuidadosamente mantido através de diplomacia, de alianças que se compensavam mutuamente, e do custo suficientemente alto que qualquer guerra entre grandes potências teria para que nenhuma delas considerasse esse custo aceitável em troca do que ganharia. Mas o equilíbrio havia sido perturbado. A unificação da Alemanha em 1871 havia criado um poder novo no centro da Europa com uma velocidade e uma completude que as potências existentes não haviam processado completamente antes de estar lidando com as consequências. Em menos de uma geração, a Alemanha havia se tornado a maior economia industrial da Europa. Havia construído um exército que rivalizava com qualquer outro do continente. E havia começado a construir uma marinha de guerra que a Grã-Bretanha, que havia dominado os mares por séculos, via como ameaça existencial. A Grã-Bretanha e a Alemanha entraram numa corrida armamentista naval que custava somas enormes para ambos os lados e que produzia como resultado principal a certeza mútua de que o outro lado estava se preparando para algo. Essa certeza mútua é o combustível das guerras. Não porque certeza mútua cause guerra automaticamente, mas porque certeza mútua produz preparação. E preparação produz mais certeza mútua. E o ciclo vai se alimentando até que o custo de não agir começa a parecer maior do que o custo de agir. As alianças eram o mecanismo que havia transformado o que poderia ter sido conflito localizado em guerra global. A Europa de 1914 estava dividida em 2 blocos que haviam sido construídos ao longo de décadas de diplomacia que havia pretendido criar segurança e que havia criado uma estrutura de interdependência que tornava qualquer conflito entre 2 países automaticamente um conflito entre 2 conjuntos de países. De um lado, a Tríplice Aliança. Alemanha, Áustria-Hungria e Itália haviam assinado acordos de defesa mútua que comprometiam cada um a apoiar os outros em caso de ataque. A lógica era de dissuasão.
Se atacar um significa atacar todos, o custo de qualquer ataque aumenta ao ponto de tornar o ataque irracional. A lógica funcionava enquanto ninguém atacava. Do outro lado, a Tríplice Entente. França, Rússia e Grã-Bretanha haviam construído suas próprias alianças e acordos de cooperação que criavam obrigações similares. A França havia ficado traumatizada pela Guerra Franco-Prussiana de 1870, que havia resultado na perda da Alsácia-Lorena e na humilhação de ver as tropas prussianas desfilando em Paris. Havia passado as décadas seguintes construindo um exército com o objetivo único de recuperar o que havia perdido. A Rússia havia se modernizado de forma suficientemente parcial para criar um exército enorme mas tecnologicamente atrasado, e havia seus próprios interesses nos Balcãs que colidiam com os interesses austro-húngaros na mesma região. E a Grã-Bretanha havia preferido por décadas a política de não comprometimento com alianças continentais, mas havia sido gradualmente puxada para a órbita francesa pela ameaça da marinha alemã. Esse era o mapa. 2 blocos. Décadas de preparação. Certeza mútua de que o outro estava se preparando para algo. Faltava apenas a faísca. Os Balcãs eram onde a faísca havia estado se formando há anos. O Império Otomano havia passado décadas se desfazendo progressivamente enquanto os povos que havia dominado por séculos construíam identidades nacionais que queriam expressão política própria. Sérvios, búlgaros, romenos, gregos haviam construído estados independentes às custas do território otomano ao longo do século XIX. E a Austro-Hungria havia estado olhando para esse processo com a ansiedade específica de um império multiétnico que continha dentro de si os mesmos tipos de movimentos nacionais que estavam destruindo o Império Otomano. A Sérvia, em particular, havia se tornado uma obsessão para Viena. Não apenas porque havia crescido territorialmente às custas do Império Otomano nas guerras dos Balcãs de 1912 e 1913. Mas porque a Sérvia havia se tornando o polo de atração do nacionalismo eslavo do Sul, a ideia de que todos os eslavos do Sul, incluindo os que viviam dentro do Império Austro-Húngaro, deveriam estar unidos num único Estado. Para a Austro-Hungria, isso não era questão de política externa. Era questão de sobrevivência. Se a ideia de unidade eslava do Sul ganhasse força, o Império desintegraria da mesma forma que o otomano havia se desintegrado. Franz Ferdinand chegou a Sarajevo em 28 de junho de 1914 numa visita oficial que havia sido planejada com a insistência específica de alguém que sabia que havia risco e que havia decidido que cumprir o compromisso era mais importante do que o risco. Sarajevo era a capital da Bósnia, que havia sido anexada pelo Império Austro-Húngaro em 1908 numa movimentação que havia enfurecido a Sérvia e a Rússia, mas que havia sido absorvida diplomaticamente sem conflito armado. A data da visita era simbólica de uma forma que qualquer sérvio reconhecia imediatamente. 28 de junho era o aniversário da Batalha do Kosovo de 1389. Onde o Império Otomano havia derrotado os sérvios medievais e dado início a séculos de dominação otomana. Era o dia mais carregado de memória nacional sérvia no calendário. Visitar Sarajevo nessa data era, do ponto de vista sérvio, uma provocação deliberada. Havia um grupo chamado Mão Negra, uma organização nacionalista sérvia com conexões que chegavam até setores do governo sérvio, que havia decidido que a visita de Franz Ferdinand era uma oportunidade. 7 jovens com armas foram posicionados ao longo do trajeto planejado do arquiduque. O que aconteceu naquela manhã tem a qualidade dos eventos que parecem improváveis em retrospecto, mas que a casualidade da vida real produz com uma frequência que a ficção evitaria por parecer forçada. A primeira tentativa falhou. Um dos conspiradores jogou uma bomba que bateu na lateral do carro de Franz Ferdinand, ricocheteou e explodiu embaixo do carro seguinte, ferindo pessoas do séquito. Franz Ferdinand continuou para o compromisso oficial no centro da cidade. Depois, decidiu visitar os feridos no hospital. O motorista não sabia a rota alternativa. Pegou a rota errada. Percebeu. Parou para fazer o retorno.
E parou exatamente em frente a uma loja onde um dos conspiradores havia entrado para comprar um sanduíche depois de acreditar que a missão havia falhado. Gavrilo Princip saiu da loja. Viu o carro parado a menos de 2 metros. Sacou a arma. Atirou 2 vezes. Franz Ferdinand e a esposa Sophie foram atingidos. Ambos morreram dentro de 1 hora. Aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não sabe sobre esse momento. Princip tinha 19 anos. 19 anos. E os 2 tiros que deu naquela rua estreita de Sarajevo desencadearam uma cadeia de eventos que matou 10 milhões de pessoas. As semanas seguintes a 28 de junho ficaram conhecidas como as 6 semanas. O período entre o assassinato e a declaração de guerra generalizada foi uma sequência de ultimatos, mobilizações, comunicações diplomáticas e decisões tomadas em capitais europeias que cada uma, individualmente, parecia razoável dentro da lógica do momento e que em conjunto produziram o resultado que ninguém havia completamente planejado produzir. A Áustria-Hungria havia culpado a Sérvia pelo assassinato, com justificativa real dado o envolvimento de grupos que tinham conexões com o Estado sérvio. Havia enviado um ultimato com condições deliberadamente formuladas para ser inaceitáveis, porque Viena havia decidido que queria guerra com a Sérvia e estava buscando a justificativa que permitisse iniciá-la. A Sérvia aceitou a maioria das condições. A Áustria-Hungria declarou guerra mesmo assim. A Rússia havia mobilizado em apoio à Sérvia, com quem tinha laços de solidariedade eslava e interesses estratégicos nos Balcãs. A Alemanha havia declarado guerra à Rússia em apoio à Áustria-Hungria. A França havia mobilizado em apoio à Rússia, como os acordos exigiam. A Alemanha havia declarado guerra à França. E então havia invadido a Bélgica, que era neutra, para atacar a França pelo norte seguindo o Plano Schlieffen, uma estratégia militar que havia sido desenvolvida anos antes e que assumia que a guerra em 2 frontes era inevitável e que a única solução era eliminar a França rapidamente antes de girar contra a Rússia. A invasão da Bélgica havia puxado a Grã-Bretanha para a guerra, porque havia tratados garantindo a neutralidade belga que a Grã-Bretanha havia assinado e porque havia o interesse britânico em não deixar que a Alemanha controlasse os portos do canal. Em agosto de 1914, todos os grandes poderes europeus estavam em guerra. As trincheiras foram o resultado de uma equação militar que ninguém havia previsto completamente antes de a guerra começar. A tecnologia havia avançado de uma forma que favorecia defensores sobre atacantes de maneiras que a doutrina militar da época não havia absorvido. Metralhadoras podiam ceifar ondas de infantaria que avançava numa velocidade que tornava qualquer ataque frontal em terreno aberto uma forma de enviar homens para morrer em grande número sem produzir avanço proporcional. Quando ficou claro que os ataques frontais não produziam os resultados que a teoria havia prometido, os 2 lados fizeram o que exércitos fazem quando o avanço é impossível. Cavaram. As trincheiras se estenderam de um lado ao outro da França e da Bélgica, do Canal da Mancha até a fronteira suíça, numa linha que ficou conhecida como Frente Ocidental. Centenas de quilômetros de fossos no chão, com arame farpado entre os lados opostos, com terra de ninguém no meio, com os exércitos dos 2 lados enterrados a menos de 100 de metros um do outro. E ficaram lá. Por 4 anos. O que acontecia dentro das trincheiras foi documentado pelos soldados que sobreviveram com uma consistência que produz uma imagem que ainda hoje é difícil de processar completamente. Lama. Ratos. O cheiro que a decomposição produz quando há corpos não recuperados a poucos metros por semanas. Piolhos que haviam se tornado parte constante da existência. O som específico dos projéteis que passam suficientemente perto para que o deslocamento de ar seja sentido na pele. As infecções dos pés que a umidade constante produzia. O que ficou conhecido como shell shock, que hoje chamaríamos de trauma psicológico severo, nos homens que haviam sobrevivido a tempo suficiente para que a acumulação de experiência fosse mais do que a mente conseguia processar. A Batalha do Somme em julho de 1916 é o número que concentra o horror do que a Frente Ocidental foi.
No primeiro dia de combate, 1º de julho de 1916, o exército britânico perdeu 57 mil homens. Num único dia. 57 mil. Para que esse número tenha dimensão humana, é mais do que a população de muitas cidades brasileiras de tamanho médio. Num único dia. Na maioria dos casos em menos de uma hora, enquanto avançavam através do arame farpado em direção a posições alemãs que os bombardeios que haviam precedido o ataque haviam prometido desmantelar e não haviam desmantelado. A batalha durou 5 meses. Produziu 1.200.000 baixas combinadas dos dois lados. O avanço territorial que produziu mediu-se em quilômetros. A frente oriental era diferente da ocidental em escala e em dinâmica. O Império Russo havia mobilizado um exército enorme. Havia também uma fragilidade estrutural que os números escondiam. A industrialização russa havia sido insuficiente para equipar e suprir um exército daquela escala de forma adequada. Havia soldados sendo enviados para o fronte sem rifles com instrução para pegar as armas dos companheiros que caíssem. A Alemanha havia infligido derrotas militares severas à Rússia que haviam chegado até o público russo através de um sistema de informação que o governo czarista não conseguia controlar completamente. E havia a questão do czar Nicolau II. Nicolau havia assumido o comando pessoal das forças russas em 1915, o que havia sido um erro estratégico e político simultaneamente. Estratégico porque não era militar. Político porque havia conectado sua pessoa às derrotas que se seguiram de uma forma que o tornava responsável pessoal pelo que estava acontecendo. A situação interna da Rússia havia se deteriorado. Em fevereiro de 1917, a revolução havia chegado. Nicolau abdicou. Um governo provisório assumiu. E os bolcheviques de Lenin, que haviam chegado à Rússia em trem selado da Alemanha num acordo em que os alemães haviam calculado que Lenin perturbaria o suficiente o esforço de guerra russo para aliviar a pressão na frente oriental, haviam tomado o poder em outubro de 1917. A Rússia assinou armistício com a Alemanha em março de 1918. A frente oriental havia se encerrado. Os Estados Unidos haviam entrado na guerra em abril de 1917. Não por obrigação de aliança. Por uma combinação de fatores que haviam se acumulado ao longo de anos de guerra europeia que Washington havia observado com a mistura de horror e pragmatismo que grandes potências aplicam a catástrofes que ainda não as afetam diretamente. A guerra submarina alemã, que havia afundado navios americanos e causado mortes de cidadãos americanos incluindo as 972 vidas perdidas no afundamento do Lusitânia em 1915, havia criado pressão pública que o governo de Woodrow Wilson não conseguia continuar ignorando indefinidamente. E havia o telegrama Zimmermann. Uma comunicação interceptada pelo Serviço de Inteligência Britânico onde a Alemanha havia proposto ao México uma aliança militar oferecendo como recompensa a recuperação do Texas, Novo México e Arizona, que haviam sido mexicanos antes de serem americanos. Quando o conteúdo foi publicado, a opinião pública americana que havia estado majoritariamente contra a entrada na guerra mudou com uma velocidade que revelou o quanto havia estado à beira de mudar por outros motivos. Os Estados Unidos entraram. E a chegada de tropas frescas americanas em números que os exércitos europeus exauridos de 4 anos de guerra não podiam competir foi o peso que inclinou a balança de forma definitiva. A Alemanha havia lançado uma última grande ofensiva na primavera de 1918. Havia funcionado inicialmente, com avanços que havia parecido por semanas que poderiam finalmente romper o impasse que havia durado 4 anos. Mas havia esgotado as reservas alemãs, que já estavam esticadas além do sustentável por anos de guerra em 2 frontes e de bloqueio naval britânico que havia estrangulado o abastecimento civil e militar. A contraofensiva aliada que se seguiu havia sido conduzida com uma coordenação que os aliados haviam finalmente desenvolvido depois de anos de desastre por falta dela. Em novembro de 1918, a Alemanha estava acabada. O Kaiser Wilhelm II abdicou. Um governo provisório alemão pediu armistício.
Às 11 horas da manhã do 11º dia do 11º mês de 1918, o armistício entrou em vigor. Os canhões pararam. Homens que haviam estado em trincheiras por anos saíram e olharam para o lado oposto sem saber completamente o que fazer com a ausência do som que havia sido som constante por tanto tempo que seu cérebro havia aprendido a não ouvi-lo mais. A guerra havia acabado. O que a Primeira Guerra Mundial produziu vai muito além dos números. Havia destruído 4 impérios. O austro-húngaro, o otomano, o russo e o alemão haviam cessado de existir como entidades políticas. O mapa da Europa havia sido redesenhado com uma profundidade que não tinha precedente desde as guerras napoleônicas. Havia criado condições que os analistas mais pessimistas e mais precisos da época já haviam identificado como sementes do próximo conflito antes que o primeiro tivesse terminado completamente. O Tratado de Versalhes, assinado em junho de 1919, havia atribuído à Alemanha responsabilidade exclusiva pela guerra e havia imposto reparações de uma escala que a economia alemã não poderia pagar sem destruição social progressiva. Ferdinand Foch, o general francês que havia comandado as forças aliadas nos meses finais da guerra, havia olhado para o Tratado de Versalhes e dito uma coisa: isso não é paz. É um armistício por 20 anos. Havia acertado na escala de tempo com uma precisão que os historiadores ainda hoje discutem se foi visão ou sorte. 21 anos depois, a Segunda Guerra Mundial havia começado. A Primeira Guerra Mundial é frequentemente chamada de a Grande Guerra pelos que a viveram. Não pela grandiosidade no sentido de grandeza nobre. Pela escala do que havia sido feito e do que havia sido destruído. Pela forma como havia provado que a modernidade industrial, aplicada à guerra, produzia uma capacidade de destruição que as guerras anteriores não haviam nem aproximado. O que havia começado com 2 tiros numa rua de Sarajevo havia terminado com um mundo que não se reconhecia mais no espelho do que havia sido antes de agosto de 1914. As certezas que haviam sustentado a civilização europeia por séculos, sobre o progresso, sobre a racionalidade das nações, sobre a capacidade das estruturas políticas de impedir catástrofes, haviam sido expostas como ilusões com uma completude que não havia deixado muito para salvar. E numa geração, o que havia sobrado seria testado de novo. Com resultados ainda piores. Mas essa é outra história. Que esse canal vai contar. Se essa história ficou com você, deixa o like agora. Compartilha com alguém que você sabe que vai se interessar. E comenta o que você acha. Qual parte da Primeira Guerra você não sabia? O que te surpreendeu mais? Se você acha que a guerra era inevitável ou se havia formas de evitá-la naquelas 6 semanas entre o assassinato e a declaração de guerra. Essa galera nos comentários está tornando cada vídeo numa conversa que vale mais do que o vídeo sozinho. E se ainda não segue o canal, esse é o momento. Até o próximo vídeo.